Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa terceira videoaula. Hoje vamos falar de diferença de conjuntos e complementar. Bora lá! Diferença de conjuntos. Dados dois conjuntos A e B, chama-se diferença entre A e B o conjunto formado pelos elementos de A que não pertencem a B. Então, pessoal, olha aqui, a diferença entre A e B são os elementos de x, tal que x pertence a e x não pertence a b, beleza? Acho que é tranquilo de entender. Vamos colocar dois exemplos, né? Diagrama e exemplo com elementos para ficar mais claro. Então, aqui no diagrama, tem três casos, né? Quando há uma interseção A com B, B contido em A e B disjunto e A contido em B. Então, vamos para o primeiro. Tudo que tiver em roxo ou lilás mais escuro é a diferença entre A e B, beleza? Então, é o seguinte, ó, aqui os elementos estão em A, mas não estão em B. O outro, o B está contido em A, então nós vamos querer só os elementos que estão em A e não estão em B, ou seja, vai ser os que estão em volta. Quando os elementos, os conjuntos são disjuntos, então qual que é a diferença entre A e B? São os elementos que estão em A e não estão em B, ou só vai ser o conjunto A. Agora, o de baixo é o seguinte, o A está contido em B. Então, a diferença entre A e B tem que estar em A e não pode estar em B. Então, nesse caso, vai ser vazio, beleza? Vamos ver alguns exemplos usando elementos. No número 1 fala, tem um conjunto A, B, C e aqui tem o B, C, D, E. Qual que é o único elemento que está no primeiro que não está no segundo? É o A. Então, é um conjunto unitário A. Aqui embaixo, a mesma ideia, né? Nós temos A, B, C. Qual que é o elemento que está aqui no primeiro e que não está no segundo? É somente o A, tranquilo? Agora, olha esse outro aqui, terceiro. Eu tenho um AB e do outro lado não tem o AB. Então, tem que estar no primeiro e não pode estar no segundo. Beleza? Então, vai ser o AB. Esse outro é mais interessante ainda. Tenho tudo interessante. Aí tem aqui, olha, o conjunto AB. Aí a diferença entre o primeiro e o segundo aqui, tá? Então, temos o AB aqui e no segundo temos o AB. Então, não existe nenhum elemento que está no primeiro e que não esteja no segundo. Portanto, vai ser o conjunto vazio. Então, é isso. Pessoal, esse caso aqui é importante. Eu vejo que muitas pessoas têm dificuldade nessa questão do complementar. E existem outras escritas, tá, para trabalhar com complementar, mas nós vamos usar essa aqui que está abordando lá no livro do IES. Então, vamos. Complementar de B em relação a A. Dado dois conjuntos, A e B, tais que o B esteja contido em A. Beleza? O conjunto diferença A com B chama-se complementar B em relação a A. Isto é, o conjunto dos elementos de A que não pertencem a B. Então, nós vamos usar esse símbolo aqui, tá? Ó, o símbolo do C, né? Com Azinho menor e o B maior. Então, o que significa isso? Você tem que ficar atento, beleza? Vai ser sempre os elementos que estão em A e não estão em B. É o complementar de B em relação a A. Tá? Então, não pode confundir, não. Para memorizar, eu sempre penso o seguinte, o conjunto, os elementos têm que estar no conjunto de A, do primeiro aqui, do menorzinho, e não pode estar no de cima. Aí morreu o assunto. Ou pode vir escrito aqui como uma barrinha no B, beleza? Indicamos complementar de B em relação a A. Notemos que o complementar de B em relação a A só é definido para B contido em A. É isso daí, galera. Então, a gente só pode falar do complementar de B em relação a A quando B está contido em A, ok? Isso vai ser aqui, a diferença do A em relação a B. Então, igual eu falei, né? Olhando os elementos aqui do primeirozinho do A em relação a o B. A diferença do primeiro em relação ao segundo. Então, se fizer isso, eu acho que fica fácil de memorizar. Vamos ver alguns exemplos. Então, primeiro exemplo. Se A é formado por esses elementos e B por esses elementos, então, complementar de B em relação a A, vamos lá, novamente, tem que estar em A e não pode estar em B. Então, os únicos que são A e B. A e B, beleza, morreu o assunto. Segundo, esse conjunto é igual ao próprio B, beleza? Olha que interessante esse, né? Complementar de B em relação a A. Então, não pode estar em B, tem que estar em A. Só que eles são iguais, então vai ser o quê? Conjunto vazio. E se A é esse conjunto e B é o vazio? Então, o complementar de B em relação a A vai ser todos os elementos que estão aqui em A. Então, se você lembrar daquela ideia da diferença, morreu o assunto, né? É os elementos que estão em A e não pode estar aqui em B. Então, é isso. Propriedades da complementação. Essas propriedades são interessantes, tá? Acho que aqui vai ter algumas demonstrações que eu vou mostrar para vocês rapidinho, porque eu achei elas mais simples. Então, sendo B e C subconjuntos de A, valem as seguintes propriedades. Primeiro, o complementar de B em relação a A, interseção com B, é vazio. O complementar de B em relação a A, união com B,
é igual a A. Então, deixa eu passar para a minha caneta aqui. É o seguinte, se você tem... Lembrando que o complementar, a gente tem que estar pensando em um elemento B contido, né? Então, você tem que o B contido em A, tá certo? O complementar de B em relação a A são esses caras aqui. Ó. Quando eu faço interseção com o conjunto B, ou seja, a interseção tem que acontecer ao mesmo tempo, né? Então, não vai existir interseção, beleza? Vai ser o vazio mesmo. Aqui é a mesma ideia, né? Quando eu faço agora o complementar de B em relação a A, união com B, quando eu faço união tudo, vai ser o próprio quem? Conjunto A. Então, tranquilo. Esse segundo, eu inclusive coloquei até a demonstraçãozinha aqui, que é bem simples, mas é fácil de ver também. Ó. Complementar de A em relação a A é vazio. Lembrando que você tem que fazer o quê? Ó? A diferença de A com A. Né? Se você faz a diferença de A com A, os elementos que estão em A estão aqui também. Então, a diferença é vazio, beleza? A mesma ideia, né? Aqui é complementar do vazio em relação ao A. Então, você faz o A, diferença do A com vazio. Vai ser o próprio conjunto A, né? Todos os elementos que estão em A não vão estar em vazio, obviamente. Então, tá aqui ok. Deixa eu apagar. Opa, a ideia é apagar, eu estou rabiscando. Deixa eu apagar aqui, para não ficar tão feio nossos slides. Então, eu coloquei a demonstração em seguida. Vamos ver. Deixa eu só mudar o cursor aqui, tá? Então, a ideia é o seguinte. Complementar de A em relação a A. São os elementos que estão em A, tal que não pertencem ao conjunto A. É só uma escrita, né? Lembrando, ó, tem que estar nesse de baixo e não pode estar no de cima, mas eles são iguais, então é vazio. Segundo, complementar do vazio em relação a A. Tem que estar no de baixo, no A, e não pode estar no vazio. Então, só vai ser os elementos que estão em A. Morreu o assunto. Último, né? Aqui é o complementar em relação a A do complementar em relação a... Perdão, né? Complementar em relação a A do complementar de B em relação a A. Então, este daqui também é interessante. Vamos fazer o diagrama, tá? Que você tem lá, ó. Você tem vou fazer maior, né? Você tem o A e o B contido. Beleza? Então, o complementar de B em relação a A, nós já vimos que é isso daqui. Agora, o complementar deste resultado em relação a A vai ser quem? Vai ser o B. Lembrando que o complementar deste que sobrou aqui, deste resultado, com A. É o que está em A e não pode estar nesse cara. É o que está em B, perdão, e não pode estar nesse cara. Então, vai ser somente o que está aqui dentro, né? Não sei se ficou claro. Vamos de novo. Olha, complementar de B em relação a A. Vai ser o vermelho que está em volta, né? Igual eu fiz aqui. Tranquilo. Agora, deste resultado, eu vou fazer o complementar em relação a Azinho. Então, tem que estar no conjunto A, mas não pode estar em volta aqui. Então, só vai ser o que está em B mesmo. Tranquilo de ver também. Vamos para o próximo slide. Acho que nem precisava de apagar, mas tudo bem. Esse quarto caso, pessoal, ele é mais demorado. Vou apresentar de duas formas. Talvez o do diagrama vocês vão conseguir entender melhor. Ele fala o seguinte: complementar de B interseção com C em relação a A é igual a complementar de B em relação a A, união complementar de C em relação a A. Então, vamos ver o lado esquerdo primeiro no diagrama. Estou fazendo com o mouse aqui, não vai ficar muito bom não, mas só para vocês terem uma ideia. Então, você tem o conjunto B, conjunto C, e para ter o complementar, este conjunto, a interseção deles está contido em A. Tá? Então, o que acontece? Isso daqui são os elementos que estão em A e não estão nessa interseção. Então, a interseção é esse do meiozinho aqui, né? Tem que estar em tudo de menos na interseção deles, de menos nesse espaço aqui. Beleza? Então, isso daqui tem que ser igual ao lado direito. Vou fazer novamente aqui, ó, o B, depois eu apago. O B e o C. Então, temos o conjunto A. Né? Então, o que é complementar de B em relação a? Está em A e não pode estar em B. Então, isso tudo aqui. Ó. Está em A e não pode estar em B. União com complementar de C em relação a A. Ou seja,
tem que estar em A e não pode estar em C. Então vai ser isso tudo aqui, ó. Só vai sobrar essa meiuca, né? Que é igual lá de cima. Beleza? Eu ia colocar de azul, mas não foi. Sobrou esse meiozinho aqui. Assim, ficou bem ruimzinho a ideia, né? A ideia não, né? Ficou bem ruimzinho o desenho, mas acho que a ideia é essa. Deixa eu apagar. E vamos ver agora a escrita matemática. Talvez alguns consigam compreender a escrita matemática melhor. O que significa complementar do B interseção com C em relação a A? Gente, é sempre ter isso em mente. Ó. O X pertence ao cara aqui de baixo. X pertence a A, tal que ele não vai pertencer ao de cima. Tal que X não pertence ao de cima. Ok. X não pertence à interseção significa que o X não pertence a B ou o X não pertence a C. Né? Ele não pertence a um dos dois. Então, essa parte eu posso reescrever esse ou. Sempre tem que lembrar, né? Falando ou é união. O I é interseção. Então, aqui eu posso separar. Ó. Significa que o X pertence a A, tal que X não pertence a B, ou, aqui o símbolo de união, X pertence a A, tal que X não pertence a C. E, olha que maneiro, X pertence a A, tal que X não pertence a B, é o complementar de B em relação a A. O símbolo de união está aqui de novo. X pertence a A, tal que X não pertence a C, aqui de novo, o complementar de C em relação a A. Então, está provado usando só escrita matemática, tá certo? Tentem fazer esse segundo aí, beleza? Qualquer dúvida, a gente resolve na nossa aula de dúvida, ok? Então é isso, a questão do complementar, beleza? Acho que vai ter alguns exercícios sobre exercício, hein? Vamos resolver rapidinho. Classifique em VOF. A diferença A com B contém um vazio? O conjunto vazio está contido em qualquer conjunto, verdadeiro. Agora, para esse caso aqui, pessoal, se vocês não for usar a escrita matemática, é interessante que vocês façam alguns casos. Né? Quando há interseção entre dois conjuntos, quando os conjuntos são disjuntos e quando um está contido no outro. Vou fazer um caso. Esse exercício eu acho que é verdade, mas vocês façam todos aí para ver, caso não for usar a escrita matemática. Então, olha aqui, ó. A interseção com B é esse pedacinho, né? Mas vamos lá. A diferença A com B, os elementos que estão em A e não estão em B. É isso daqui. União com, vou repetir aqui, né? A interseção de A com B. A com B. Então, a interseção de A com B é só esse pedacinho. Quando eu faço a união, vai ser o próprio conjunto quem? O próprio conjunto A. Morreu assunto, né? Vai ser o próprio conjunto A. Beleza? É interessante vocês fazerem os outros aí. Coloca os conjuntos disjuntos para vocês verem. Vai dar o mesmo resultado. Então, isso aqui é verdadeiro. A diferença de A com B está contida em B. Isso aqui é óbvio que não, né? Se você contra-exemplo aqui, mata aqui rapidão. Ó. A e B. Então, a diferença A com B é os que estão em A e não estão em B. Beleza? Esse conjunto está contido em B? Não está contido em B. Né? Todos os elementos de A teriam que estar em B. Então, ele não está contido. É falso isso aqui. A letra D. A D fala o seguinte. Ó, você tem que a diferença de A com B está contida na união com B. Isso aqui é verdadeiro. Né? Você nem precisa fazer diagrama. Quando eu faço A união com B, eu estou pegando todos os elementos de A e todos os elementos de B. Morreu. Quando eu faço A diferença com B, eu estou tirando os elementos de B e estou deixando só os de A. Então, esse conjunto está contido, sim, na união com B. Verdadeiro. Então é isso, pessoal. Esse foi o exercício número 1. Acho que o 2 é interessante também. Vamos fazer aqui. Vamos fazer o número 2. Vou fazer algumas letras, não vou fazer todas, mas só para a gente ter uma ideia. Aqui a gente vai esboçar no diagrama ao lado cada resultado. Então, a gente tem o primeiro, complementar de A, né? O A com risquinho complementar de A. Na verdade, a diferença desse conjunto em relação a B. Então, quem que é o complementar de A? É tudo que está em volta de A. Inclusive, essa parte aqui, né? Então, quando eu faço a diferença, tem que estar nesse conjunto e não pode estar no B. Então, a gente vai tirar tudo que está no B. Ou seja, tudo que está em volta é o resultado da letra A. Beleza? Vamos apagar o resto aqui, então. Vamos para a letra B.
Letra B fala o seguinte: o complementar de A, nós vamos fazer a diferença, né, do complementar de A em relação à união de A com B. O complementar de A a gente viu, é tudo que está aqui em volta. Né? Tudo que está em volta. E, inclusive aqui, né, no B. Agora, o que está em A união com B é o que está no conjunto A, né? Que está no conjunto A que está no conjunto B. Então, tem que estar em volta e não pode estar na união. Então, a gente vai tirar a união. Se tirando a união, vai ser só o conjunto que está em volta. Foi o mesmo resultado, né? Vamos fazer, então, só a letra C agora. Deixa eu apagar aqui. Letra C. Eu quero fazer a união desses dois conjuntos. Aqui, quem que é o complementar de B? Tudo que está fora de B. Quem que é A? A está aqui. Quando eu faço união, então, só vai faltar o A está aqui também, né? O A está aqui também. Então, olha, o complementar de B, que é tudo, exceto essa partezinha, né? E o união com A. Então, junto o A todo. Só vai ficar em branco a parte B. O resto todo vai entrar. Ok? Só para finalizar, eu acho que a letra D é interessante. Tudo interessante. Então, na letra D, quem que é A união com B? A união com B, isso é tudo aqui. Aí eu quero complementar dessa união. Complementar dessa união é tudo que não está na união, né? Ou seja, tudo que está em volta. Então, é tudo que está em volta e não pode estar o quê? Na união. Então, seria este o resultado. Então é isso, pessoal. Acho que com lápis aí fica melhor, né? Dá uma praticada. Acho que tem esses resultados, esses exercícios lá no livro com as respostas. Então, tem que praticar mesmo, beleza? Então, essa é a nossa terceira videoaula. Um grande abraço. Lembrando, né, que o material usado é o Fundamentos de Matemática Elementar, Conjuntos e Funções. Nós estamos trabalhando com as definições, exemplos e exercícios do livro. Então, um grande abraço e até a próxima.